Bem, o Deus em busca do homem. Se o ser humano reconhecesse que conhecer Jesus é tudo, muito provavelmente ele encontraria a resposta para um desejo íntimo, muitas vezes inexplicável, indecifrável ou até mesmo abafado, que todos nós trazemos dentro do coração. Saber quem é Deus e como podemos nos relacionar com Ele. Ao longo das páginas da Bíblia, nós lemos uma história que, com diferentes cenários, épocas e personagens, conta a saga de um Deus que quer ser íntimo do homem. É mais ou menos como dois correndo. Como as pessoas não reconhecem que há um Deus em busca do homem, o resultado disso é algo estranho. Mais ou menos como dois correndo. Um deles sabe quem quer encontrar no final do percurso. Um deles tem uma intenção clara, deixa sinais, entrega pistas, realiza milagres e deixou para a gente até um livro-mapa. O outro, o ser humano, corre pensando nos seus objetivos, nas suas metas, nos seus sonhos. Muitas vezes ele corre como um Forrest Gump, lembram do personagem do filme? Aparentemente sem destino. Se esse último soubesse que poderia correr para os braços daquele que nega, ignora ou desconsidera, as coisas seriam bem diferentes, não é? Nas páginas da Bíblia nós encontramos a Deus correndo no episódio narrado no livro de Atos, capítulo 17. O famoso monumento ao Agnostos Theos, ou o Deus desconhecido. Lembram? O povo mais politizado e versado em ciências e humanidades naquele momento da história corre atrás dele, sem saber quem ele é. Enquanto Paulo, o apóstolo, o apresenta nessa arena mais importante de Atenas. Mas a maioria decidiu continuar ignorando o Deus ali revelado. Ele é o mesmo Deus que se permitiu ver pelas palavras do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3, na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, do seu livro: Eu, vindo de longe, aparecia a eles, povo de Israel. Eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. O Deus que em Jesus Cristo é Emanuel, o Deus conosco. Do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Deus a quem Mateus anuncia estar conosco desde o início das boas novas, que nos conta e as quais termina nos assegurando outra vez que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como registrado no capítulo 28, versículos 18 a 20. Ele é o mesmo Deus que sempre quis estar ou habitar com o seu povo, desde o deserto do antigo cercano Oriente. Na história da peregrinação rumo à terra prometida, e que hoje não nos abandona em meio à aridez dos desertos de nossas vidas, sendo nosso oásis na hora de maior aflição. Ele é o Deus que se revela por meio da natureza, da história e do Filho, a revelação plena, suprema e especial, com relação às quais diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20: somos indesculpáveis se não o reconhecemos. O Deus que disse ao mesmo Paulo, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 5, que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo está aqui usando uma analogia de um instrumento pontiagudo usado para convencer o gado
a seguir lavrando a terra, ou ainda as esporas de um cavaleiro que estocam os costados do cavalo, indicando a direção em que se deve cavalgar. É o Deus que não quer nos ferir, mas que às vezes permite a dor como instrumento a te recordar: entrega o teu caminho ao Senhor, confia em mim e eu mais farei, como indicou o salmista. Ele é o Deus que um dia lutou com Jacó no seu vale do Gênesis capítulo 32, e que escolheu perder para poder ganhá-lo, porque mais vale perder o mundo e tudo o que ele te oferece, com vistas a ganhar o que no final será 100 vezes mais recompensador aqui e infinitamente mais do outro lado da eternidade. O Deus que fez o inimaginável, morrendo e pagando o preço de uma culpa que não era sua, como a gente tem cantado nos últimos tempos, Ministério dos Adoradores. Porque a morte de um deu vida a todos os que o aceitam, como está declarado em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, como vem na tela. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, todos logo morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? O Deus que disse ser amigo dos que o amam e guardam os seus mandamentos, os quais João declarou não serem gravosos, penosos, ou em palavras mais atuais, pesados ou difíceis de serem obedecidos. O mesmo Deus que o apóstolo do amor declarou nos amou primeiro, razão pela qual o amamos. O Deus que pela boca do mesmo João afirma hoje ainda que o perfeito amor lança fora todo medo. Não temas, somente crê, foram as palavras de Jesus àquele homem desesperançado. Ele é o Deus que em Jesus disse a Saulo, então perseguidor dos cristãos: por que me persegues? E digo eu hoje, com teorias que me negam e insistem em me desqualificar diante da sociedade. Ele é o Deus que hoje segue declarando a todos os que o buscarem de todo o coração: serei achado de vós, como mencionado por Jeremias, outro dos profetas, no capítulo 29 do seu livro. De madrugada, na solidão do sono perdido, na sala de aula, no trânsito congestionado, na cama de um hospital, na quietude barulhenta das ondas do mar, nos templos em que ele se faz presente em meio ao ajuntamento de crentes que querem adorá-lo, Deus está presente. O Deus transcendente que habita o mais alto céu e que espantosa e incrivelmente ao mesmo tempo é imanente, isto é, habita no coração do ser humano pelo Espírito, como nos indicou a palavra do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Um Deus para o qual a impossibilidade humana abre as portas para o seu agir, porque o Deus que faz o impossível possível, é o nosso Deus, e Ele está aqui presente. O Deus que apareceu a Moisés mostrando toda a sua glória, e hoje, como no passado, revela a sua bondade ao Fabiano e a todos nós, abrindo seus olhos, fazendo cair as escamas que o cegavam, como um dia já o havia feito com Saulo, ao convertê-lo naquela estrada em Damasco. Ele é o Deus que salta das páginas de um livro que foi condenado por filósofos iluministas, como Voltaire, quem profetizou que em 100 anos a Bíblia seria esquecida, e incentivou a conhecida noite de São Bartolomeu, quando milhares de exemplares da Bíblia foram queimados em praça pública. O Deus que adora finas ironias,
Pois exatamente um século depois da morte do filósofo, contrariando a sua profecia, fez da sua casa um dos escritórios mundiais da Sociedade Bíblica, órgão responsável por seguir imprimindo e difundindo o que entendemos pela fé ser a palavra de Deus que o pensador quis aniquilar. Deus é Deus. E ainda adora essas finas ironias. Esse é o Deus para o qual a semelhança de Jesus, segundo o escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 4, veio para o Fabiano, na plenitude do tempo da sua vida, pleroma em grego, cujo significado indica nem tardança nem adiantamento, mas na hora precisa. Deus não tarda nem se adianta. Deus tem o seu tempo preciso na vida de todos nós. Como não agradecer, como fez Maria, ao saber que seria a mãe do Salvador do mundo e dela mesma, repetindo suas palavras parafraseadas no chamado Magnificat: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Amém? Ele é o Deus que me tirou da redação de um jornal para escrever com as tintas do seu sangue o que não caberia em muitos livros, pois, como diz o hino, se em tinta o mar se transformasse e em papel o céu também, ainda assim seriam insuficientes para contar da mais linda notícia: Jesus em breve voltará. Deus adora transformar destinos, e o meu é parte dessa transformação. O dia 30 de dezembro de 2004 foi o meu último dia na redação do Diário Gaúcho, 0 hora, RBS. Durante 4 anos em que trabalhei ali, sendo parte da primeira equipe que lançou esse sucesso editorial que até hoje vende como água nas ruas aí, foi o meu momento de decidir que eu tinha entendido que Deus tinha outra missão para mim. E nesse dia, eu mandei minha última mensagem pela intranet da redação, apaguei o computador, me coloquei de pé, e a ideia era me despedir dos colegas e rumar para São Paulo para estudar teologia e se Deus quisesse, me transformar num pastor. Nesse momento, um a um os colegas foram vindo me abraçar, a redação parou, 4 horas da tarde, no momento mais do auge do rebuliço de uma redação de jornal, tivemos um alto. E todos vieram me abraçar e desejar sucesso. E naquele momento, meu chefe me deu o privilégio de dirigir algumas palavras aos meus colegas. E eu disse a eles: amigos, pode parecer um pouco fora de contexto, pode parecer ilógico, pode parecer até meio doido, mas a verdade é que eu estou saindo porque eu vou, a partir de agora, me preparar para dar a notícia mais linda do mundo: Jesus em breve voltará. E foi interessante ver que alguns colegas que não criam em Deus, que não davam importância para Deus, tiveram ali seus olhos marejados e sentiram a presença de Deus no chamado de alguém igual a você. 16 anos depois, fora o tempo de colégio, de preparação, eu continuo dando a notícia mais linda: Jesus em breve voltará. E finalmente, para esta mensagem, porque o tema não se esgotaria aqui, o Deus que nas palavras de João, capítulo 14, versos 1 a 3, se você quer me acompanhar em João agora, 14, 1 a 3, vale a pena.
João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quem aqui nesta manhã não quererá repetir naquele dia as palavras registradas no livro de Isaías, capítulo 25: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos, e nele nos alegraremos. Nessa manhã nós vamos testemunhar que alguém decidiu parar de correr de Deus. Alguém que até não cria em Deus, mas Deus é maior e melhor e suficiente em poder para transformar vidas. Vidas como a do Fabiano, vidas como a da minha irmã, que hoje, daqui a pouquinho, vão estar fazendo aquilo que todos nós deveríamos fazer: nos entregarmos nas mãos de Deus. O Deus que busca o ser humano, que deixa pistas, que deixa sinais, que deixa milagres, que deixa um livro. É o Deus que continua falando aos corações de cada um de nós aqui nessa manhã. O Deus que é capaz de realizar transformações, de curar feridas, de restabelecer relacionamentos, de falar poderosamente àquele que tem ouvidos sensíveis. É o Deus que nessa manhã se faz presente nesse lugar. Um Deus que é capaz de tomar homens falíveis, cheios de defeitos, cheios de lutas, cheios de traumas, cheios de dilemas, cheios de erros, e fazer desses seres humanos homens e mulheres capazes de entregar a bênção a quem nem sabe que precisa, mas que no fundo do seu coração sabe que Deus é real, existe e que se importa com ele. Eu chego neste lugar, entre tantas mãos, pela mão de um homem que aprendeu a ler a Bíblia, na Bíblia aprendeu a ler. Um homem de 3ª série primária. E está vivo em Gravataí até hoje. Nelson. Foi o Nelson quem me ensinou a palavra sagrada. E o Nelson tem uma frase, certamente ele repete até os dias de hoje: sempre fica um pouco de perfume na mão daquele que entrega uma rosa. E é exatamente assim que a gente deve se sentir, privilegiados por ser mensageiros desse bom perfume de Cristo. Lá, no desafiador Uruguai, eu tenho que orar todos os dias para que Deus me faça portador desse bom perfume. E aqui, Deus espera de cada um de nós que sejamos também portadores desse bom perfume. Tem gente aqui que me conhece desde que eu não era gente e que sabe o que representa estar nesse lugar, nessa manhã. E é exatamente isso que faz toda a diferença. Ser alguém que decidiu sonhar os sonhos de Deus. E o mais lindo é que eu não me arrependo em absolutamente nada. E faria tudo de novo, se necessário fosse. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra
E agora, nessa ocasião, nós o veremos, mas não mais de ouvi-lo, não mais de lê-lo, não mais de testemunhá-lo e não mais de esperá-lo, mas a esperança será a realidade, e a realidade mostrará o Deus que os nossos olhos da fé não enxergam, mas nesse dia nós o veremos como Ele é. E nós nos renderemos em louvor e adoração a Ele, porque Ele é digno de todo louvor. E é Ele quem faz a diferença e quem nessa manhã toca os corações mais empedernidos, mais duros, que recalcitram, que golpeiam, que não se entregam, que resistem, que se voltam contra, que o negam, que o desconsideram, que o ignoram. Deus é soberano e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedirmos ou pensarmos. Esse é o Deus que o Fabiano encontrou. Esse é o Deus que ele vem hoje testemunhar. E pode fazer de um homem que não cria, num homem que crê e se entrega. E pela sua mão, porque Deus é bom, Ele dá a oportunidade da minha irmã voltar. Deus é extraordinário. E é sobre Ele, ninguém mais, que nessa manhã passeamos. Nessa manhã vimos, entre tantos exemplos, alguns apenas, de como Deus é bom e como a sua misericórdia se expressa quando um grupo de seus filhos o reconhece como Senhor e Salvador. E Deus abençoe a igreja do Iguatemi a ser, cada um de nós, testemunhas dessa fé, desse Deus que é todo poderoso e que tem planos inimagináveis e os melhores possíveis para todos aqueles que se rendem e aceitam a soberania desse Deus que nos amou primeiro e que vem nos buscar. Todo aquele que crê, diga amém. Todo aquele que crê, diga: ora vem, Senhor Jesus. Que Ele nos encontre preparados naquele grande dia. E enquanto Ele não vem, sejamos o bom perfume de Cristo. Que da nossa vida, que do nosso trabalho, que da nossa história, Jesus seja reconhecido. E que intencionalmente a gente diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, em prol de salvar pessoas que ainda não te conhecem. É isso que nós vamos testemunhar hoje. Dois queridos que entenderam que Deus os chamou das trevas para a maravilhosa luz. E eu quero nessa manhã ser parte dessa história. Por quê? Porque eu também vou para as águas. E fico muito feliz, muito contente que o Fabiano tenha dado essa oportunidade para a gente. E assim, coroar de êxito a história maravilhosa que Deus ainda está escrevendo na vida dele e da minha irmã. E que pode continuar escrevendo na sua, ou começar a escrever na vida de quem ainda não se permitiu viver essa história. Ainda existe tempo, ainda há oportunidade. Deus ainda toca corações, Deus ainda faz a diferença, porque Deus é Deus e Ele é todo poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe e possa seguir guiando ainda aqui a programação desta manhã, mas sobretudo a vida de todos nós ao sairmos daqui.